No dia 16 de março, Plutão e Vênus iniciam a fase de desenvolvimento, trazendo tensões para os relacionamentos, parcerias, acordos e finanças. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos entender mais essa fase desse ciclo. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação. Compartilhe esse vídeo com pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. E se não assistiu o vídeo da conjunção que aconteceu no dia 1º de janeiro de 2023, para agora e assiste, porque é importante entender essas energias, como que foi iniciado, o que veio até aqui para a gente seguir a partir dessa quadratura, que é onde começam a desenvolver as forças. E eu falei que março ia ser um mês de muita intensidade das energias astrológicas, e assim está sendo, né? A gente ainda tem o ingresso do Sol em Áries, o ingresso de Plutão em Aquário e muito aspectos de tensão. Então a gente tem que ter máximo de atenção aí. Quanto mais conhecimento tiver, a maioria desses movimentos está coberto aqui no canal Astro Libertação. É só pesquisar o vídeo, dar uma assistida e entender melhor. E como eu falei, no dia 16 agora, né, começa a desenvolver a energia. Então tudo que foi plantado desde 1º de janeiro, nos temas da Vênus, né, em relação às purificações, às transformações, às limpezas, começam a desenvolver agora. É um momento que há uma tensão que obriga a gente a sair do lugar. O aspecto de quadratura para a astrologia é para que a gente saia da zona de conforto, para que a gente não se acomode. Muita gente gosta dos trígonos, mas eu particularmente gosto das tensões, das quadraturas e oposições, porque obriga a gente a tomar uma atitude mesmo, não é aquela coisa de amanhã eu faço, não. Vai e vai, não tem outra opção, é movimentar, é colocar em ação. E como está crescendo a energia, a atenção vem naquilo que a gente iniciou. E se não prestou atenção, né, se não zelou por isso, meio que como uma plantação mesmo, que é a metáfora que eu sempre uso para a gente entender esses ciclos, agora é preciso parar e aplicar muito mais energia, muito mais força, e às vezes até fica uma certa desorientação porque não sabe o que fazer, mas estava lá explicado, né, como que ia ser esse desenvolvimento desse ciclo de Plutão e Vênus em 2023. Então a gente tem que pegar, entender o que aconteceu ali, né? Não é só assistir o vídeo, então tá, vou lá ver, não. É pensar internamente aí, mas como que eu tô lidando com as minhas relações, meu dinheiro e tudo mais, e a partir dali entender, porque agora a gente precisa firmar o curso, continuar o desenvolvimento, aplicando cada vez mais as energias para que chegue lá no auge, né? Que é no dia 5 de junho, e a gente de fato tenha a colheita, porque senão é uma nova tensão e a gente precisa correr e fazer tudo aquilo que não foi feito. Então, até o dia 5 de junho para agilizar o máximo possível das relações, de acordo com as energias que vocês vão ver na mandala, para complementar a primeira mandala da conjunção. Então, vamos lembrar que é um ciclo, né? Então, a conjunção representa a fase nova, a quadratura aqui é como se fosse o quarto crescente, então está iniciando ali o desenvolvimento, né? Na verdade já estava em desenvolvimento, mas agora intensifica. Então por isso que é uma energia incômoda, por isso que é uma energia para tirar a gente do lugar, porque a gente de fato precisa desenvolver nesses aspectos. E vamos dar uma olhada rapidinho na mandala dessa quadratura crescente para a gente entender quais as outras energias a gente precisa considerar. Vamos então para a quadratura entre Plutão e Vênus, momento do crescimento dessas energias, acontecendo no dia 16 de março de 2023, às 16h58 do horário de Brasília. Bom, então a gente sabe, né? O ciclo que foi iniciado no dia 1º de janeiro de 2023, o ano já começou com energia bombástica entre Plutão e Vênus, agora tende a desenvolver tudo aquilo que foi plantado, tudo aquilo que foi semeado. A gente precisa trabalhar no sentido de desenvolver. O Plutão aqui a 29 graus, né, fazendo a sua caminhada final pelo signo de Capricórnio, pouco antes de ingressar, dar os primeiros ares em Aquário, e depois vai retrogradar até 2024, quando entra definitivamente em Aquário.
Então a gente está aí praticamente finalizando, né, esse trânsito, essa passagem. É um ciclo que a gente pode aproveitar. A Vênus aqui é 29 do signo de Áries, né, finalizando também sua passagem por esse signo, de pouco tempo antes de ingressar em Touro. Então é um momento que a gente pode desenvolver as energias dentro daquilo que foi iniciado quando teve a conjunção. Para a gente entender é o seguinte, o Capricórnio fala sobre estruturas, o Plutão fazendo a transformação, né, a purga, a limpeza, traz à tona tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é pútrido em relação às estruturas de relacionamentos, finanças, tudo que não está favorecendo que a gente desenvolva nesses temas da Vênus. E preciso de coragem, né, do signo de Áries. Então a garra, a coragem, o ímpeto da gente simplesmente olhar um pouco para aquilo que nós desejamos, colocar isso em primeiro plano e fazer essa reestruturação. Agora é uma tensão, né? Tá aqui a quadratura que marca esse momento, um aspecto de tensão, então incômodo para que a gente atue dentro daquilo que foi iniciado no dia 1º de janeiro. Ou seja, se a gente veio desde janeiro ignorando os temas da Vênus que precisavam aí de uma limpeza, de uma purificação, agora a gente é obrigado por essa energia a um incômodo, algo que a gente não consegue mais ignorar, então a gente tem que lidar com isso. Tem que partir para resolver, né, para desenvolver, melhor dizendo, dentro desse, no sentido de transformação, no sentido de limpezas, de purgas, de purificação, nos campos dos relacionamentos em geral, parcerias, acordos e finanças. Ou seja, o que a gente tem que fazer? Como que eu comecei, né? Primeiro ponto, o que eu comecei lá no dia 1º e agora como que eu vou desenvolver essas energias? Essa estruturação, né? Essa energia de Plutão que pede que seja focado, tudo que for feito por essa Vênus, seja focado em concretização, em realização, em materializar resultados, em buscar, né, ter uma certa ambição no bom sentido daquilo, ambição no sentido daquilo que eu quero atingir, daquilo que eu quero conquistar. Ainda tem um sextil com Marte, né, que está a 25 graus de Gêmeos, é muito próximo, então esses temas da Vênus também são impactados pela força da impulsividade. A gente viu isso na semana passada, né, quando teve o aspecto exato, uma energia muito forte, impulsionando a gente para movimentar. E o Marte é aquele Marte que ainda está em quadratura com essa turma aqui, ó, Sol, Mercúrio e Netuno, trazendo o que eu falei no vídeo sobre as confusões, as ilusões, as miragens. Tudo isso impacta indiretamente a forma de agir dessa Vênus para que haja o quê? A limpeza de Plutão. Para que Plutão faça o trabalho, vai precisar agir, né? O Marte ali em Gêmeos estão trazendo um dinamismo maior, mas também vai precisar que a gente consiga agir de uma maneira não tão equivocada, não tão levada aí pelas ilusões, pelas miragens que esse Netuno pode lançar sobre o Marte e indiretamente afetar a Vênus. Rapidinho, vamos olhar aqui o ascendente a 4 graus de Virgem, né? Então pede que a gente tenha justamente o que eu acabei de falar. Atenção ao detalhe, né? Prestar atenção, organizar. Aquilo que a gente precisa incorporar para lidar com essas energias tem que ser feito de uma maneira organizada. A gente pode usar até listas de tarefas, rotina, né? Ter uma rotina bem estabelecida para lidar com tudo isso, atenção ao detalhe e principalmente um zelo aí para não cair no apego à perfeição. Então, muitas vezes eu vou sentir que eu preciso atingir esse certo nível de perfeição, porque tem aqui também um trígono com a Vênus, do ascendente em si, e que muitas vezes isso vai atrapalhar o desenvolvimento. Nem sempre buscar a perfeição é o melhor caminho.
E aí a bússola, né, desse período, o meio do céu lá em Gêmeos, né, o ponto mais alto ali, e que está buscando justamente um dinamismo, uma liberdade, uma capacidade de intelectualizar, de racionalizar, de fazer trocas, de fazer interconexões para que a gente consiga fazer com que essa energia entre Plutão e Vênus se desenvolva a partir daí. Os dois são regidos pelo Mercúrio, que está aqui no meio do Sol e Netuno, né? Então, ao mesmo tempo que o Mercúrio está recebendo muito brilho e muita irradiação solar, também tem as energias de Netuno e pode confundir. Mais uma vez, a gente vê que há como se fosse um reforço daquela energia que eu falei do Marte fazendo aspecto forte com a Vênus. Agora a gente vê que os dois pontos principais aqui da mandala, tanto o ascendente quanto o meio do céu, regidos pelo Mercúrio, que está ali no meio daquela confusão. Ou seja, a gente precisa ter muita clareza para conseguir desenvolver essas energias conforme o que pede o Plutão em cima da Vênus. E é tudo isso que eu vejo nessa mandala. Vamos seguindo aí, desenvolvendo, né? Porque tudo que impacta a Vênus tem uma importância muito grande no campo das relações e das finanças. Bom, então vocês viram que além da quadratura em si entre Plutão e Vênus, a gente tem lá Sol, Marte, Netuno, Mercúrio, todas essas energias atuando nessa quadratura, nesse momento ali de desenvolvimento da energia, e a gente precisa considerar cada uma delas. Como eu falei, a importância da gente ter muita clareza, isso vai aparecer em outros movimentos desse mês. O Netuno e Sol precisa ser muito trabalhado, não é à toa que eu falei lá um tempão, né, no vídeo, para a gente desenvolver essas energias, para a gente ter consciência daquilo que a gente está fazendo, para aplicar com mais assertividade essas forças e desenvolver aquilo que a gente precisa, porque se essa confusão não for dissipada, se essa névoa, como eu costumo falar, não for dissipada, vai impactar o campo da ação, e impactando o campo da ação vai impactar os relacionamentos e finanças, porque vocês viram lá que tem um aspecto entre Marte e Vênus. Então, o que indiretamente acontecer com Marte vai acontecer com a Vênus. E não só isso, né? A gente viu lá também que a mandala trouxe uma ênfase para os signos regidos por Mercúrio, que estava no meio do Sol e de Netuno. Então, o brilho, né, que muitas vezes, a intensidade da luz, que muitas vezes deixa o Mercúrio desorientado, que os astrólogos, no astrologuês a gente chama de combusto, né? Que quando ele está na eclíptica, muito próximo ao Sol, às vezes pode ter uma dificuldade maior de processar ali os temas do Mercúrio, que é a comunicação, o pensamento. Então já tem muita força para essa confusão, para essas ilusões, para essas miragens de Netuno, e ainda com a mente, né, nublada, vamos falar assim, ou brilhante demais, iluminada demais, pode ser um desafio que vai impactar nesses temas da Vênus. Então, tudo que a gente estava falando de relacionamentos e veio trabalhando até aqui, de dinheiro, de finanças, de parcerias, né, acordos, relacionamento, quando eu falo relacionamento, não é só os afetos, né? Estou falando um relacionamento em geral. Tudo isso precisa ser muito bem trabalhado, a gente vai sentir essas tensões nesses campos para que se desenvolvam, e a partir dali a gente tenha o auge, né? Tem uma colheita lá no dia 5 de junho, quando os dois fazem aspecto de oposição. Mas tudo vai depender da consciência, da gente dissipar essa névoa e da gente enxergar com maior clareza aquilo que é importante para nós e não se perder nessas miragens que o Netuno vai lançar sobre nós. E aí é em geral, né? Individualmente a gente pode estar numa ilusão, mas coletivamente a gente já está aí num processo que é muito ilusório, que é fácil de se perder, é difícil até de saber onde que a gente deve ancorar. E aí eu falo para vocês que a ancoragem tem que ser interna e não externa. O externo a gente vai ver um monte de transformações, de mudanças, de coisas que vão ser destruídas, não é que fisicamente, embora possa acontecer fisicamente, mas coisas que precisam ser reconstruídas de novas bases,
para que a gente de fato tenha uma nova era, e tudo isso vai ser muito trabalhado. Então o referencial tem que ser interno, porque aquilo que a gente acreditar fora, aquilo que a gente colocar fora tende a ser enganoso, porque está todo mundo meio que tateando no escuro, né, caminhando às cegas. É muito fácil a gente ser levado por correntes que a gente não tem ressonância, que a gente muitas vezes enganações, né, um monte de coisa, fica até difícil falar, mas coisas que tendem a ser enganosas, tendem a levar a gente para uma miragem, desviar a gente de um caminho, um curso que está internamente traçado. Então por isso que eu falo, o referencial tem que ser interno para a gente lidar com tudo isso. Além disso, as limpezas, né? Os temas todos da Vênus precisam ser reestruturados, precisam ser purgados, transformados. Então muita coisa vai vir à tona, principalmente entre os dias 14 e o dia 18, mais ou menos, mas não é que a gente precisa entrar num momento ali de medo, de desespero, de pavor, não. A gente tem que olhar, ter uma certa calma, né, para olhar para isso e ver o que precisa ser feito. Quais são as áreas, né, os campos ali da Vênus que precisam ainda ser purgados, limpados mesmo, jogado fora, desapegar do passado, né, coisas do passado que voltam muitas vezes para serem finalizadas. São as oportunidades que a gente tem. Se a gente vai escolher fazer a purificação, né, o corte, né, transmutar em algo positivo, aí depende da consciência e principalmente da ação de cada um de nós. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Quando clicar no sininho, presta atenção se apareceu como inscrito, porque o YouTube tá tirando, né, levando aí os inscritos, então vamos prestar atenção. Na descrição tem o link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Para quem quiser saber os efeitos de todos esses trânsitos no mapa, conhecer mais sobre o mapa, tem um link, pode me chamar no WhatsApp para marcar a consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior regente do universo e que ela zele por nós sempre.